Olá! A nossa conversa de hoje é sobre um dos temas mais polêmicos e, sinceramente, mais importantes do nosso tempo. Isso vai muito, mas muito além daquela briga política do dia a dia. A gente vai falar sobre renda básica universal. E por que isso é tão crucial agora? Porque, olha, não é só mais um programa social. É uma possível resposta, uma resposta bem radical, para uma pergunta que a tecnologia joga na nossa cara todo santo dia. E se daqui a pouco simplesmente não tiver mais emprego para todo mundo? A inteligência artificial, a automação, isso já não é coisa de filme, né? É a nossa realidade. E isso coloca a gente numa encruzilhada onde a gente vai ter que decidir que tipo de sociedade a gente quer ser. Uma escolha que pode definir nossa própria sobrevivência. O que está em jogo aqui, como a frase na tela deixa bem claro, é o futuro. O nosso e o das próximas gerações. E é justamente por ser um assunto que mexe com todo mundo, que divide tanto as opiniões, que a participação de cada um é fundamental. Aqui não tem resposta fácil, não tem certo e errado. O que existe são argumentos, esperanças e, claro, muitos medos. Por isso eu peço de verdade, usem os comentários, discordem de mim, concordem, tragam um ponto de vista novo. Vamos fazer daqui um verdadeiro debate. A conversa que o mundo precisa ter começa agora, aqui. Ok, vamos direto ao ponto, então. A ideia central por trás de tudo isso soa quase como um sonho, ou para muita gente, um completo absurdo. Dinheiro sem nenhuma condição. O que isso quer dizer na prática? Significa quebrar uma lógica que guiou a humanidade por séculos, a de que para ter sustento é preciso ter trabalho. A proposta que a gente vai analisar, a Renda Básica Universal, ou RBU, ela desafia tudo que a gente entende sobre economia, sobre mérito e sobre qual é o nosso papel na sociedade. A definição parece simples, como está aí na tela. O governo paga um valor fixo todo mês para cada cidadão. E quando eu digo cada cidadão, é cada um mesmo, do bilionário à pessoa em situação de rua, sem precisar provar que está procurando emprego, sem nenhuma contrapartida. Agora, por que essa ideia, que sempre foi vista como radical, está ganhando tanta força? A resposta, gente, está na automação. Pensa só. Motoristas, operadores de caixa, analistas financeiros, até médicos e advogados são profissões que podem ser quase que eliminadas pela inteligência artificial. E aí, se milhões de pessoas perdem a fonte de renda, quem é que vai comprar as coisas? Quem vai fazer a economia girar? É por isso que muitos especialistas veem a RBU não como uma escolha, mas como uma necessidade para evitar um colapso social. A grande questão é, será que essa solução não acaba criando um problema ainda maior? E com essa pergunta, a gente entra no primeiro round do nosso debate. E esse vai direto no coração da natureza humana. É o dilema da motivação. Se a necessidade de trabalhar para pagar as contas simplesmente sumisse, o que aconteceria com a gente? O que nos move de verdade? É a busca por um propósito, por algo maior, ou é só o medo de não ter o que comer no fim do mês? Esse slide aqui mostra bem o campo de batalha. São duas visões totalmente opostas sobre o ser humano. De um lado, a visão otimista. Quem defende a RBU imagina uma explosão de criatividade. Pensa naquele artista que hoje serve mesa para pagar as contas ou nos pais que teriam mais tempo para criar os filhos. Seria a libertação do potencial humano que hoje está preso na luta pela sobrevivência. Já do outro lado, tem a visão pessimista. Os críticos enxergam o fim do motor que move o mundo, a ambição. Para que se esforçar, para que inovar, para que levantar cedo se o básico está garantido? Eles imaginam uma sociedade apática, acomodada, onde ninguém mais busca a excelência. E aí, qual dessas duas realidades soa mais provável? E essa imagem joga na nossa cara a questão moral mais delicada de todas. É sobre justiça social ou é sobre recompensar a preguiça? Vamos pensar de forma bem prática. Imagine uma pessoa que trabalha o dia inteiro no sol, numa obra, ou uma enfermeira num plantão de 12 horas. Como essa pessoa vai se sentir sabendo que o vizinho, que decidiu passar o dia jogando videogame, recebe do governo o mesmo valor básico que ela para viver? Isso bate de frente com um pilar da nossa cultura, a meritocracia. Aquela ideia de que o esforço tem que ser recompensado. A RBU nos força a perguntar, esse pilar ainda faz sentido? Ou ele já é injusto por natureza, já que nem todo mundo começa a corrida do mesmo lugar? Agora, uma pergunta para todo mundo que está assistindo. É para pensar com total sinceridade. Se amanhã, do nada, começasse a cair na conta um dinheiro suficiente para pagar o aluguel, as contas básicas, a comida, o que aconteceria na segunda-feira? O despertador tocaria e você iria para o trabalho? Ou a primeira coisa a fazer seria pedir demissão? E se pedisse demissão, o que viria depois? Viajar? Escrever um livro? Cuidar de um familiar? Ou quem sabe não fazer absolutamente nada por um tempo? A resposta honesta para essa pergunta é o melhor termômetro para esse debate. Quero muito ver as respostas aqui nos comentários, sem julgamento nenhum.
Beleza, saindo um pouco da filosofia e voltando para o mundo real, vamos para o segundo round. Esse é puramente prático e talvez o mais complicado de todos. A pergunta de trilhões de dólares: quem é que vai pagar essa conta? Porque a gente está falando de uma quantidade de dinheiro, assim, astronômica, que faz qualquer outro programa social parecer troco de pão. De onde viria tanta grana? A proposta que mais se discute e que está aí no gráfico é criar um tipo novo de imposto, basicamente um imposto sobre robôs. A lógica é a seguinte: se uma empresa demite, sei lá, 100 pessoas e coloca no lugar um sistema de IA, ela para de pagar todos os impostos e encargos ligados a esses 100 salários. A ideia seria taxar o lucro que essa automação gera para poder bancar a RBU. Em outras palavras, a mesma tecnologia que tira os empregos seria responsável por financiar a sobrevivência das pessoas. E aqui, de novo, a gente tem dois lados bem definidos. De um, o pessoal da justiça econômica diz: peraí, é óbvio que é justo. Um robô não vai no mercado, não compra carro, não paga aluguel, a riqueza que ele gera fica super concentrada. Taxar essa riqueza é o único jeito de fazer o dinheiro voltar a circular na sociedade. Do outro lado, o pessoal do livre mercado acende o alerta. Opa, calma lá, isso é punir o sucesso. Se uma empresa for super taxada por inovar, que incentivo ela vai ter para continuar inovando ou até para ficar no país? E ainda tem um fantasma maior por trás: a inflação. Se de repente todo mundo tem mais dinheiro para gastar, mas a quantidade de produtos e serviços continua a mesma, o que acontece? Os preços disparam, o pão fica mais caro, o aluguel sobe e, no fim, o poder de compra da renda básica pode virar pó. Essa é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Pensa na automação como se fosse uma nova fonte de riqueza natural, como a descoberta de um campo de petróleo gigante. Esse petróleo digital deveria pertencer só à empresa que criou a tecnologia? Ou ele pertence de alguma forma a toda a sociedade que vai ser impactada por ele? Não tem resposta fácil. O que parece mais justo? Qual é sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Até agora, a gente falou de motivação, de grana, mas o terceiro e último round do nosso debate é, olha, na minha opinião, o mais profundo e o mais arrepiante de todos. Porque muitos vendem a RBU como a porta de entrada para o paraíso, um mundo sem preocupações. Mas e se essa porta, na verdade, nos levasse para uma prisão? E se a promessa de liberdade for, na verdade, a isca para uma armadilha? Chegamos ao round 3. Liberdade versus controle total. Esse é o ponto que quase ninguém fala, mas que pode ser o mais perigoso. A questão é: o que acontece com a liberdade de uma pessoa, de uma sociedade inteira, quando a sua sobrevivência passa a depender 100% do Estado? E essa imagem aqui, nossa, ela mostra perfeitamente o paradoxo. A esperança é a da libertação. É finalmente quebrar as correntes da necessidade e poder escolher o próprio caminho. Mas o medo é o de trocar um chefe por um mestre muito, muito mais poderoso, o Estado. Se cada centavo que a gente precisa para comer, para morar, para viver, vem de um depósito do governo, a gente ainda se sente livre para discordar desse governo, para ir num protesto? Ou a gente se torna um cidadão domesticado, com medo de que a torneirinha do dinheiro seja fechada a qualquer momento? É a imagem de uma coleira invisível, mas que pode ser extremamente eficaz. Essa pergunta é forte, mas ela precisa ser feita. Imagina um cenário meio Black Mirror. Pensa um futuro onde o dinheiro é todo digital e controlado pelo governo. Se alguém participa de um protesto errado, o pagamento pode ser suspenso. Se compartilha uma notícia falsa, o acesso ao dinheiro pode ser bloqueado. Se não tomar uma vacina obrigatória, talvez o benefício seja cortado. Nesse cenário, a RBU deixa de ser um direito e se transforma na maior ferramenta de chantagem e controle social que já existiu. Isso é um medo exagerado ou é uma possibilidade real? No fim das contas, a escolha pode se resumir a isso. O que tem mais valor? De um lado, a segurança de ter as contas pagas, a garantia de que ninguém vai passar fome, mas com a sombra constante do controle e da vigilância. Do outro lado, a liberdade total, com o direito de ser quem se é, mas também com todos os riscos, as incertezas e a possibilidade de dar tudo errado. A escolha é entre ser pobre e livre, ou seguro e controlado. Essa talvez seja a pergunta mais importante que a tecnologia nos obriga a responder. E assim, a gente chega ao fim desta análise. Mas, na verdade, é só o começo do debate. Fica muito claro que não existe uma solução simples. A renda básica universal não é uma pílula mágica. Ela é uma encruzilhada com dois caminhos bem diferentes. Um que pode levar a uma utopia e outro que pode levar a uma distopia assustadora. E o mais importante, essa não é uma conversa para o futuro distante. Com o avanço da IA, a decisão de qual caminho seguir já está batendo na nossa porta.
Este slide resume perfeitamente os conflitos que a gente explorou. É a promessa de uma utopia contra o medo de uma distopia. A esperança na nossa motivação contra o risco de uma apatia geral. É o debate sobre o que é justiça econômica e o que é injustiça. E, por fim, a busca pela libertação total contra o perigo do controle absoluto. E agora, a palavra final é de quem está assistindo. Depois de pensar na motivação, no dinheiro e no controle, qual é a posição que faz mais sentido? Acreditar que os benefícios superam os riscos e ser a favor? Ou temer as consequências e ser contra? E tem uma terceira via. Será que existe um meio termo? Quem sabe uma renda básica que não seja para todo mundo? Ou uma versão com algumas condições? Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Esse debate não acaba aqui, gente. Ele só começou. E o lugar para ele continuar é aqui nos comentários. Eu vou ler as opiniões. Se essa análise te fez pensar, te provocou, compartilhe. Quanto mais gente inteligente e interessada a participar dessa conversa, mais preparados a gente vai estar para as decisões que vamos ter que tomar. Inscreva-se no canal para mais análises como esta. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.